Adobe RGB, sRGB, Profoto. Esses perfis de cores você precisa conhecer, só que antes disso você deve entender sobre Gamut, sobre a gama de cores e principalmente o diagrama CIE. E é isso que eu vou te mostrar aqui no vídeo, porque é essencial, principalmente para Fine Art. Simbora! Eu sou Melo Bastos, fotógrafo, e eu crio portais. Você pode ver o meu trabalho lá no Instagram, @melobastos, e também pode aprender mais no meu outro Instagram, que é o Me Ensina Melo. Vamos agora entender parte essencial desse mundo de impressões, desse mundo de fotografia, direto para o Fine Art. Bora aqui. Você precisa aqui conhecer o diagrama CIE. O que é esse diagrama CIE? Isso daqui, isso daqui é Comissão Internacional de Iluminação. É uma abreviação do francês. E o que é que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber que não preciso saber conta nada. Eu preciso saber que esse diagrama aqui, ele representa todas as cores que nosso olho, o olho humano, consegue enxergar. Quer dizer que aqui tem todas as cores que existem? Não. Aqui só o que o olho humano consegue enxergar. E o que é que eu preciso entender ainda? Como é que essas cores são formadas aqui no monitor, por exemplo? Como é que um dispositivo de reprodução de imagem, de cores, lembrando que a câmera é um dispositivo de captura e aqui o monitor é um dispositivo de reprodução de cores. E a gente está aqui, falando de reprodução. Se esse monitor é um dispositivo de reprodução de cores, como é que ele faz para criar as cores? Ele junta aqui, o R, o G e o B. O que é isso aqui, Red, Green, Blue. E dentro desse diagrama, para ele reproduzir todas as cores, observem que aqui a gente tem laranjas, vermelhos, azuis, verdes. E o que é que ele faz? Ele une essas cores. Como é que ele une? Ele pega o red aqui, ele pega o green e ele pega o blue. Em cada ponto, quando ele faz essa união, a gente tem uma cor. Só que existe um nível de capacidade de reprodução disso. E é nesse nível de capacidade de reprodução que a gente vai determinar os perfis de cores. É aí que está inserido o Adobe RGB, o sRGB. Como a gente vai ver aqui, o que é o perfil de cor sRGB? O perfil de cor sRGB é justamente aqui, o red, o green e o blue. Ele forma esse triângulo aqui, e um monitor que reproduz sRGB, ele somente reproduz essas cores dentro desse triângulo aqui. Mas Melo, o meu monitor, ele reproduz 99,9% Adobe RGB, ou seja, ele reproduz mais cores do que o monitor que reproduz sRGB. Observe que aqui, esse verde aqui, esses verdes aqui, o sRGB, o monitor sRGB não vai conseguir reproduzir. Mas Melo, na minha câmera eu posso escolher Adobe RGB ou sRGB. Pode. Melo, eu já vi você falando que você trata em Profoto, que tem muito mais cores, reproduz muito mais cores do que o Adobe RGB. Mas minha câmera ela não captura em Profoto. O que é que eu devo fazer? Quando você coloca lá a seta Adobe RGB, para sua câmera capturar em Adobe RGB, quer dizer que realmente ela vai capturar mais cores do que você setar aqui, sRGB. Só que tem um detalhe. Quando você faz esse setamento, vamos dizer assim, quando você escolhe que sua câmera capture em Adobe RGB, você está definindo se você for capturar as suas fotos em JPEG. Quando você captura em RAW,
não há definição de perfil de cor. Não. O RAW, ele faz toda a captura de cores possíveis, que é muito mais do que o Profoto. Disse que o RAW, ele captura todas as cores. Quer dizer que nós vamos enxergar todas as cores? Não. Mas a informação do RAW é um arquivo bruto, é um arquivo sem informação. Então, se eu setar em Adobe RGB e sRGB, eu estou setando apenas se eu for capturar em JPEG. Mas como você quer para impressões Fine Art, você não vai capturar em JPEG. Você vai capturar em RAW. E aí você vai definir o perfil de cor quando você passa para o Photoshop, quando você passa para o Lightroom. E aí, num próximo vídeo, a gente vê esses detalhes. Bora aqui, ó. Se eu capturei com a minha câmera uma fotografia, quer dizer o quê? Que eu capturei praticamente todas as cores. Eu capturei em RAW, lembre. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, se você está entendendo, você vai fazer o quê? Se inscrever no canal, se não se inscreveu ainda, clicar aí no sininho para receber os outros vídeos que eu for postando. E claro, também dar o like e a curtida aqui embaixo, justamente para esse vídeo ser melhor distribuído e incentivar e ensinar mais ainda a quem quer mais informação sobre esse mundo, o Fine Art, o mundo de impressões, de captura e fotografia, o mercado. E a gente volta aqui. Mas Melo, aqui eu capturei todas as cores e tratei a minha foto aqui, ó, em Profoto. Quer dizer que, lembra que eu disse no vídeo anterior, e se você não assistiu, vai lá e assista, profundidade de bits, que se eu tratar uma imagem no Photoshop, eu estou danificando essa imagem? Pois é por isso que eu trato a minha foto aqui, ó, em Profoto. Porque eu estou danificando o arquivo e eu tenho muita informação. Se eu tenho muita informação, vamos fazer uma alusão aqui. Se eu tenho muita informação e esse arquivo vai sendo danificado, vamos dizer que eu perco algumas cores. Eu venho para aqui, ó, para Adobe RGB. E aí eu faço mais danos ainda no tratamento, exagerando no tratamento. E aí eu caio para sRGB do tanto que eu danifiquei o arquivo. Estou exagerando para a gente entender. Imagine se eu já começasse no sRGB. Isso iria cair tanto que o meu arquivo não ia ter informação suficiente para eu tratar esse arquivo. Certo, Melo? Eu já sei que eu tenho aqui alguns perfis de cores formados aqui dentro do Gamut, do gama de cores, do diagrama, que é a quantidade de cores que o meu dispositivo consegue reproduzir. Voltando. E a impressora? Qual é a quantidade de cores que a impressora consegue reproduzir? A impressora, se ela reproduz cores, ela consegue reproduzir algum perfil desse. Quer dizer que ela vai reproduzir um desses aqui? Ela pode reproduzir mais ou menos. Depende de quê? Depende, por exemplo, do papel. O papel intensifica ou diminui o contraste, a quantidade de cores a serem reproduzidas, a impressora, a quantidade de tintas que ela reproduz, tudo isso conta. Quer ver? Eu vou para outro programa aqui para a gente ver isso melhor. Bora aqui. Eu estou aqui no Gamut Vision e o que é que eu consigo enxergar aqui? Eu consigo colocar os perfis de cores aqui, inclusive de impressões realizadas em uma Canon Pro 2000, que é uma impressora, com o papel Hahnemühle Photorag, com o papel Barita. Eu consigo pegar os perfis dessas impressões, consigo pegar os perfis Adobe RGB, sRGB, tudo isso é informação que são coordenadas ali do diagrama CIE, e jogando aqui eu consigo ver onde eu consigo maior reprodução de cores. E aí, por exemplo, eu tenho aqui a visão do Adobe RGB, que é esse aramado maior aqui, e do sRGB, que é aqui, ó, essa parte menor colorida.
Diminuir aqui, botar a transparência aqui para a gente ver melhor. E aí eu posso, por exemplo, vamos ver se uma impressão no Photorag, o que é que vai acontecer? Tem aqui, a Honey Miller Photorag. Ele modificou. A capacidade de reprodução da impressora no papel Honey Miller Photorag é esse daqui. Ou seja, ela é menor que o Adobe RGB. Na totalidade, sim. Mas se eu descer aqui um pouco, eu vejo que a impressora ela consegue reproduzir um pouco mais de azul. Aqui no Pro 2000, no papel Honey Miller Photorag, ela consegue reproduzir um pouco mais de azul que o perfil de cor Adobe RGB. Ou seja, vai sair um azul a mais do que eu estou vendo no meu monitor. É por isso também que eu trato em Profoto, porque na hora de dar saída nesse perfil de cor, eu vou conseguir um azul mais real do que o que eu estou vendo aqui no monitor. Ah, Melo, dizem que o Barita reproduz mais cores. Vamos ver? Bora, vou colocar aqui o papel Barita. Cadê o papel Barita? Vou colocar o perfil de cor dele. Barita aqui. O que acontece? Olha, ele também reproduz um pouco mais de azul e verdes. Lilás também, olha, ele reproduz um pouco mais do que o próprio Adobe RGB, ó. Verdes, ele reproduz mais. Ah, o Metallic, por exemplo. Vamos colocar o Metallic. Metallic, olha o que acontece com o Metallic. Ele reproduz um pouco mais de amarelos do que o que eu vou estar vendo no meu monitor. Repito, é por isso que eu não trato em Adobe RGB. Eu trato em Profoto, porque na hora de dar saída eu vou ter muito mais cores próximas ao real do que o que a gente está vendo no monitor. O meu monitor ele reproduz Adobe RGB, mas na minha impressora ali vou ter maior quantidade de cores do que eu enxergo. Bora ver se o meu monitor fosse sRGB. Vou alterar aqui, ó. sRGB. Olha o que acontece. Eu vou ter muito mais cores reproduzidas na impressora do que eu vou estar vendo. Muito mais verdes, muito mais azuis. E por aí vai. E aí eu volto para cá. Ou seja, eu preciso que você entenda o que é esse diagrama, como esses perfis são formados. Entendendo isso, eu vou te explicar no próximo vídeo como e quando usar Adobe RGB, sRGB, Profoto. Eu preciso salvar em Adobe RGB para rede social? Não, não preciso, até porque a rede social não vai reproduzir isso. Eu preciso... O que é que acontece se eu salvar a minha foto em Profoto? Eu tenho todas as cores, eu vou salvar em Profoto. E aí eu vou publicar no Instagram com o perfil Profoto. O que é que vai acontecer? Um desastre. E lá no próximo vídeo eu te mostro. Valeu e até lá.